Fala pessoal de xadrez, aqui quem fala é o Mano Halbert, estamos de volta para mais um vídeo e hoje nós vamos aqui mostrar mais uma partida do torneio do Tata Steel, jogada pelo Van Florest contra o Jugesh. Isso mesmo, Jugesh, um jogador que já mostramos muitas partidas aqui no nosso canal. Então vamos ver aqui uma partida onde ele vai jogar de negras e o Van Florest, ou mais conhecido como Jordan, vai jogar de brancas. Então vamos ver como que foi essa partida. Aqui o Van começou com o lance E4, seguiu com E5, cavalo F3 e aqui cavalo C6. Depois foi jogado o lance D4, que caracteriza a variante escocesa, né? A abertura escocesa. Então é captura D4, cavalo captura D4 e dama F6, já atacando o cavalo duas vezes e protegendo o cavalo de B em algumas variantes. E também já ameaçando alguns lances, como bispo C4 atacando o peão de F2, né? Então um lance que tem muitos ataques. Seguiu com cavalo B3, dama G3, G6, perdão, e agora F3. Aqui já defendendo o peão central que estava atacado e aqui colocando já algumas ideias de avanços no futuro, né? Então, bispo D6, cavalo C3, cavalo de G7 e F4. Já aqui tampando a passagem do bispo, porém avançando os peões. Não pode mais a captura, porque tem um cavalo. Sempre esse cavalo está aqui incomodando. Então, e não tem nenhum problema de tampar esse bispo, porque tem bispo E3 já defendendo toda a situação, né? Então, bispo B4, mexendo duas vezes no bispo, porém colocando o bispo numa cravada aqui desse cavalo. F5, atacando a dama, dama F6, e agora bispo D3. E olha só que interessante, permitindo o lance bispo captura C3, onde é um cheque. Aqui poderia mexer com o rei, pode ser um lance muito ruim. E também pode o lance B captura C3, que foi o lance jogado na partida, permitindo o lance dama captura C3, porque depois desse lance, dama captura C3, tem bispo D2, defendendo a torre que estava caindo antes e defendendo o cheque do rei. Seguiu com dama F6, voltando aqui a dama e ganhando um peão a mais nessa partida. Em troca do desenvolvimento, né? O branco não saiu à toa. Ele tem o desenvolvimento, todas as peças desenvolvidas, enquanto tem o preto, um bispo preto aqui, sem movimentação nenhuma, né? Roque, D6, rei H1, bispo D7, já desenvolvendo sua última peça. A gente sabe que o lance rei H1 é um lance profilático, onde ele tira essa ameaça no futuro de dama D4 atacando o rei que estava em G1, né, que agora está em H. Então, um lance profilático. Vamos ver agora o que o Jukesh jogou. O Jukesh, não, perdão, o Van jogou e ele jogou A4. Depois de A4, seguiu com cavalo E5, desenvolvendo o cavalo e centralizando ele, permitindo depois cavalo de E, C5, C6, colocando o cavalo em uma casa melhor. Então, dama E1, cavalo de E7 para C6, torre B1 e agora A5. Aqui já tampando algumas ideias de movimentação de bispo, né? Cavalo C1, com a ideia de colocar o cavalo para E2 e atacando o peão de B7. Cavalo B4, defendendo tudo. Agora, se um lance como bispo captura B4, simplesmente A captura. Depois de dama captura, aqui não tem nenhum problema, pois está recuperando o peão com bispo, né? Então aqui, e depois aqui tem alguns lances como dama e por aí vai, né? Porém não foi o lance jogado. O lance jogado foi dama G3.
Depois de H6, foi jogado cavalo E2 e G5, permitindo um impassant, que é F captura G6, né? Permitindo um impassant atacando a dama e atacando o peão. Aqui é obrigatório dama captura G6, capturando o peão, ameaçando a dama. Seguiu com dama F2, voltando essa dama para não fazer a troca, pois não seria algo muito interessante. Cavalo de B captura D3, C captura D3 e cavalo captura D3, ganhando o segundo peão nessa partida. Pois é, já são 2 peões a mais e ainda o gráfico fala que tá empatado, olha só. Tá 0,3 de vantagem para as negras, né? Então é quase nada, não dá nem para aproveitar isso direito. Por mais que tem 2 peões na frente, né? Dama D4, defendendo o outro peão que estava caindo, né? O terceiro peão caindo. Torre G8, ameaçando mate em G2. Cavalo G3, defendendo o mate. E olha que interessante, esse tempo todo esse cavalo caindo, né? Esse cavalo não poderia ser capturado antes, por exemplo, aqui, porque tá levando mate, né? Então, esse tempo todo o cavalo sendo ameaçado de cair. E aí, só apenas 2 lances depois, foi jogado cavalo C5, defendendo o cavalo. E5, tentando fazer com que dê captura C5 para capturar o cavalo. Um lance onde tem algumas ideias interessantes. Cavalo E6, ignorando a captura desse peão e partindo para o ataque, né? Atacando a dama. Dama B2. E agora, bispo C3, ignorando totalmente essa captura desse peão, né? Onde ele poderia sim ter capturado. Porém, depois de dama captura, aqui nessa posição fica uma posição meio estranha. Também tem dama captura B7 atacando a torre. E aqui é uma posição onde não fica muito agradável para as brancas, né? Para as negras, perdão. Então, depois de bispo C3, e captura D6 e roque grande. Mais uma vez ignorando. Aqui não é possível o lance de C captura, de D captura C, porque tá algumas ameaças com esse bispo. Então, depois, exemplo de torre D3. É uma posição muito aguda, onde aqui eu teria que jogar bispo E1 defendendo esse cavalo, com algumas ameaças de sacrifício de torre. Então, é uma posição, exemplo, qualquer outro lance tem sacrifício. Opa, errei. Tem sacrifício de torre, aonde nessa posição já pode abandonar aqui, né? Nesta posição aqui tem mate em 1. E isso aqui é desesperador. Não tem o que fazer. Então, não entrou nessa variante. E fez... Opa! Não entrou nessa variante. Aqui. E seguiu com D captura C7. E aí agora o Jukesh não viu aquela variante toda de torre D. E ele foi para o lance de torre D4. Tentando colocar algumas baterias do canhão de Alekhine aqui, né? Com torre G4, fazendo um canhão de Alekhine e algumas ideias assim. Torre de B, C1. Torre H4, com algumas ideias de sacrifício em H2. Torre C3, defendendo esse cavalo que estava caindo. Então aqui, exemplo, qualquer outro lance. Leva esse, porque não pode capturar por conta desta torre que está atacando, né? Não pode capturar, o peão não pode capturar a dama por conta da cravada do peão. Então, seguiu, depois de torre C3 defendendo cavalo C5, torre E3, e aí agora torre captura A4, mais um peão aqui, né, para o Jukesh. Nesse momento ele tem apenas um peão a mais, pois houve a troca de peões aqui, né? Não vou voltar lá, porque foram muitos anos atrás. Então, depois de torre captura 4, seguiu com torre F6, atacando a dama, já que a dama está apoiando essa torre que está atacando essa outra dama, né? Então, depois seguiu com dama G7, bispo C3, já atacando indiretamente a dama com o raio-x, né? O bispo. Então, dama G5, voltando
Agora, dama E2. E agora, um lance bem interessante. Cavalo E6. Já planejando algumas ideias que o Jucash não vai ver, né? Não vai reparar nesse ataque todo. E ele jogou o lance F5. Acreditem se vocês quiserem, esse lance tá perdendo no ato. Agora o Jucash vai fazer uma sequência aonde ele vai atacar completamente e vai arrematar essa partida em pouquíssimos lances, coisa de 9 lances na frente. O Jucash vai ganhar essa partida. Então, pause a posição e tente encontrar. Pois é, aqui o lance é muito legal, um lance bem difícil de se ver. Se você viu, parabéns. Você está com um cálculo bem afiado, que é o lance Bispo captura G2. Exclama duas, lance brilhante. Aqui, onde sacrifica o bispo com a ideia que se rei captura em G2, tá levando dama captura F5, aonde não pode capturar de cavalo, porque tá com um cavalo cravado, e nessa posição já é uma peça quase praticamente a mais, uma qualidade inteira, né? E não tem o que fazer. Aqui, se dama captura, leva dama captura E3, caindo a torre novamente, uma posição totalmente ganha. Tá atacando aqui o bispo agora, né? Então, posição muito difícil. Tá algumas ideias de mate aqui. E então é uma posição onde não dá para aguentar. E se acontecer do lance jogado rei G1, aqui nesta posição, simplesmente um exclama duas novamente que o Jucash viu. Pause a posição de novo e tentem achar o lance. Pois é, aqui o lance é dama captura F5. Exclama duas, lance que é avassalador. Não tem o que fazer. Se cavalo captura F5, simplesmente bispo F3, cheque, recuperando a dama no próximo. Então, exemplo F2. E aqui recupera a dama numa posição onde não tem o que fazer. Aqui é 7 pontos a mais de vantagem, né? Tem 7 pontos de material a mais. Então não tem o que fazer nessa posição. Tá totalmente ferrado, porque tem cavalo e bispo jogando contra cavalo e bispo. E duas torres jogando contra uma torre, né? Sem contar os peões a mais que tem nessa posição. Então essa posição aqui já tá para abandonar, que foi o que aconteceu na partida. Porém, aqui tem outras ideias, né? Exemplo, se dama captura aqui, se dama F2, aqui simplesmente está perdido também no ato, pois dama captura F2 está ganhando, depois de rei captura, cavalo F4 já é o suficiente, a posição também está totalmente ganha e não tem o que fazer, né? O melhor lance é o cavalo captura F5. Então, dois lances de exclama duas em pouquíssimo tempo, né? Um lance de espera e já teve dois brilhantes. Então, aqui depois de bispo capturar E2, seguiu com cavalo captura E7, rei captura C7, recuperando aqui o peão que estava com ameaças de ser promovido. Bispo E5, cheque, rei B6, e agora cavalo captura G8, aqui recuperando um pouco de material, pois quando fez o lance cavalo E7, ele deu um duplo, né? Nesse momento, na torre no cavalo. Porém, não é o suficiente, como a gente vai ver, para perder a vantagem do Jucash, né? Então agora bispo H5, permitindo cavalo H6, seguiu com cavalo C5, rei G3, e aí agora cavalo E4 dando cheque, pois não pode capturar porque tem a torre protegendo, e aqui se joga F4, segue com um lance, que foi o que aconteceu na partida, bispo G6, e aqui o Juquecha, ele arrematou a partida, né? O Van abandonou,
porque não tem mais o que fazer mesmo aqui, não tem lances bons. Aqui, um lance, por exemplo, intermediário seria bispo G7 esperando a morte aqui, né? Porque não tem muito o que fazer, qualquer lance tá numa posição muito difícil. Então aqui ele acabou abandonando, né? Não houve sequências aqui. Vamos agora para a revisão da partida. Vamos ver como é que ficou o gráfico dessa partida. Então foi assim que ficou o gráfico dessa partida. Aqui nós podemos ver que o Van Flores teve uma vantagem minúscula, porém ele cometeu um único erro, e esse erro o Jucash foi para cima, dominou a partida, o resto da partida inteira, e não deixou vantagem nenhuma que fosse utilizável para o Van, né? O Van Flores. Então, aqui ele dominou totalmente. O Van teve 88,5 de precisão, já o, o Jucash teve 93,4 de precisão. Aqui o Van teve dois dos melhores lances, 24 lances dos melhores, 5 lances ótimos, 3 lances bons e 4 de livros. Porém, ele também teve uma gáfia e 3 erros aqui, né? Já o Jucash teve 2 brilhantes, 8 lances bons, 18 dos melhores lances, 2 lances ótimos, 7 lances bons e 4 de livros. E apenas 3 erros na partida inteira, né? Então foi uma partida onde foi bem difícil de lutar, né? Teve vantagem apenas aqui no lance 22, a partida teve 40 e poucos lances, 46 lances, e apenas no 22 foi possível notar alguma vantagem, né? Onde fosse possível ganhar. Então foi uma partida bem difícil, luta no início ao fim, e aqui o Jucash se provou que saiu melhor. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Falou e fui.